Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 26. Anteriormente, o Sexteto Mortal entra na fortaleza do Eggman e dominam tudo. Zavok dá a cada membro do grupo uma esmeralda do caos, porém uma delas está na nave do Eggman, dando energia à mesma. Sonic precisa se transformar em Super Sonic para lidar com o vírus, e o Sexteto Sinistro está infectando o mundo inteiro. Tails e Dr. Eggman estão finalizando o aparelho gerador de portais. Eggman reclama da estética do aparelho e Tails só quer que a ilha não imploda. Todos se reúnem para ver o aparelho e Knuckles fica preocupado com a possibilidade da ilha implodir. Sonic volta da sua corrida de desinfecção e Amy pergunta se ele já escolheu quem vai lutar contra o Sexteto. Sonic tenta responder, mas quase cai no chão e logo se recupera. Em seguida, Sonic indica Tails e Amy para lutar com Zommon. Considerando que Zommon é burro, eles devem ser mais espertos que ele fácil. Depois, ele indica Espio e Knuckles para lutar contra Zez. Zez é brutal e com Espio e Knuckles são os mais treinados em luta ali, eles devem superá-lo facilmente. Porém, Knuckles se recusa a ir. Mas Knuckles explica que, como guardião da Esmeralda Mestre, ele não pode deixá-la desprotegida contra o Eggman e o Metal Sonic ali. Já que todos estão indo em missões suicidas e o Sonic não está em condição de lutar, a resposta é não. Eggman fica bravo achando que é um ultraje eles pensarem que o Eggman iria trair eles em um momento crucial, mas o Sonic concorda. Espio completa que tanto o Charme quanto o Vector encararam os horrores dos Zombos, sozinhos, e por isso ele não pode fazer menos que isso. Fora que Espio já tem uma tática em mente. Sonic manda Silver e Whisper lutar contra Zor, e diz que é melhor manter a distância dele. Silver fica animadão ao lutar com Whisper, já que ela foi considerada a anja guardiã do campo de batalha. Sonic fala que Zima pensa demais dela, mesma e subestima seus oponentes, e é por isso que German deve tirar vantagem disso. Queen fica chateada pois ela quer ir junto, mas o robô diz que não pode arriscar em perdê-la. E por fim, os Beyblade Rogues vão lutar contra o Mestre Zik. Sonic avisa que apesar dele ser velho e pequeno, não é para ser subestimado. Jet se gaba que os três podem lidar com o velho e Storm diz que não tem problema em dar porrada em um velho. Eggman completa que as duas últimas esmeraldas estão com Zavok na nave e a Rouge está lá para dar um jeito de roubá-las. Com isso, Sonic vai virar Super Sonic e dar um fim no vírus, ao menos que ele sucumba primeiro. Sonic retruca o Eggman para que ele não ficar tão animado, já que a vida dele está em jogo. Em seguida, Eggman sugere que tanto ele quanto Tails criem uma esteira para o Sonic correr. Sonic, indignado, diz que a velocidade dele luta melhor com o vírus do que a movimentação. Mas Eggman diz que a velocidade já não está adiantando tanto e ele não vai arriscar o Sonic cair em algum lugar da ilha e voltar como um Zombo. Enquanto isso, Amy está em contato com a Rouge. A morcega diz que Zavok está fazendo muitas perguntas tentando adivinhar para onde o Eggman possa ter escapado, e ela sugere que eles vão fazer um movimento, que seja agora. Knuckles pergunta ao Espio se eles estão todos os sobreviventes. O camaleão diz que sim, mas sobraram alguns no mundo abaixo, que estão sendo caçados pelo Sexteto. Se eles falharem, já era. Mas Knuckles diz que isso não vai acontecer, mas se tiver alguma coisa ruim, o próprio Knuckles vai cuidar dos sobreviventes. Eggman está dando uns ajustes no gerador de portais. Sonic começa a argumentar com Metal Sonic, dizendo que o Eggman não teve chance de continuar reformado, já que Starline colocou ele de volta na maldade. Mas o Metal Sonic escolheu ficar do mal. Mesmo com o Omega e o Jammers escolher ficar do bem, o Metal Sonic sempre tem que ser um babaca. Eggman escuta a conversa e se intromete. Ele diz que o Sonic neutralizar o Metal Sonic não iria fazer ele menos uma ameaça. Sonic diz que sim, já que ele não tinha nada pelo que lutar e ninguém poderia restaurá-lo. Mas Eggman diz que mesmo o Sonic tendo neutralizado o hardware dele, o software do Metal Sonic iria demandar batalha e conquista, e o único desejo dele seria ficar perigoso novamente. Sonic responde que não achava que alguém poderia restaurar o Metal Sonic de novo, mas Eggman provoca o Sonic dizendo que ele não conhecia Starline
ele não sabia do glorioso retorno do Eggman, e olha onde isso colocou o Sonic. Mas Sonic provoca o Eggman de novo, dizendo que ele estava vivendo pacificamente e feliz, como o Senhor Consertador, trazendo alegria e paz para os outros. Eggman reclama que quando será que o Sonic vai parar de lembrar disso, e Ouriço responde que não até o Doutor perceber e mudar de lado. Eggman diz para o Sonic não ficar se achando melhor que ele, afinal o próprio Sonic o ajudou a espalhar o vírus. Sonic diz que não foi ele que derramou galões de vírus nos outros, mas Eggman traz fatos que deixam o Sonic chocado. Quanto mais o Sonic espalhou o vírus ao combater outros zombos, o quanto o vírus pode ter mutado só das vezes que o Sonic falhou em remover ele. Quantas milhas de gramas infectados o Sonic cruzou ou até mesmo causou. Sonic percebe que o Eggman quer mexer com ele, diz que não vai funcionar, mas o Eggman plantou uma semente de dúvida no Sonic que ele não vai poder tirar mesmo que isso tudo acabar, e esse é o presente de despedida dele. Sonic diz que eles vão voltar a ser inimigos quando isso acabar, e Eggman responde que eles nunca deixaram de ser. Zavok fica questionando o Orbot para encontrar o Eggman. O Orbot vasculha todas as bases do Eggman, mas não encontra nada além de ninhos de Flicks e Ricks. Zavok questiona na possibilidade do Eggman ter ido no próprio castelo do Zavok lá em Lost Heads. Em seguida, Zavok ordena ao Orbot a dar uma lista de cada lugar onde o Eggman já tem uma base, não importa o quão escura e remota tenha sido. Ele nota que existem bases em outros planetas, mas repara que existe uma Ilha dos Anjos e começa a perguntar para o Orbot sobre ela. Mas Kubot percebe e entra em contato com a Rouge. Kubot diz que existe um alarme na área onde se produz o vírus metálico. Zavok vai correndo para lá ver, dizendo que se for o Sonic tentando sabotá-lo, ele vai cortá-lo ao meio. Em seguida, Rouge sai do seu esconderijo e manda os robôs darem as coordenadas do sexteto para Amy e mandarem eles atacarem agora. Orbot diz que é para já e pergunta como ela vai conseguir tirar a esmeralda do Zavok, e ela diz que está pensando nas opções. Em seguida, Tails e Eggman finalizam os ajustes e criam múltiplos portais. Sonic se despede e pede desculpa por ele não poder ir. Tails, Amy, Espio, Silver, Whisper, bem como os Babylon Rogues, atravessam os portais. Germal se despede da Cream, mas a coelhinha desvia dele e vai dentro do portal. Cream chega pedindo para a Senhorita Zina para ela dar a Esmeralda do Caos, pois ela está sendo muito malvada, mas a Zet toma controle do Germal. Enquanto isso, em Vistaville, Zomo está comendo. Tails cumprimenta ele, como Long Time No See, e fala que Zavok mandou eles pegarem uma Esmeralda do Caos. Se o Zomo entregar, eles vão levá-la e ele nem precisa parar de comer. Mas Zomo fica bravo, pois ele já parou de comer para conversar com eles e que tem vários zombos trazendo comida por todos os lugares. Em Riverside, Zez está em cima do seu mecha e reclamando de que ele manda os zombos lutarem um contra os outros o dia inteiro, mas não causam dano algum. E qualquer mané jogado na arena se converte facilmente, dando assim falta de graça. Assim ele não consegue curtir o esporte sangrento dele sem sangue. Porém, Espio está tentando se aproximar e roubar a Esmeralda, mesmo estando invisível. Porém Zé sente o cheiro dele e joga ele no meio dos zombos. Enquanto isso, Silver e Whisper vão enfrentar Zor. Whisper pergunta se o Silver consegue pegar a Esmeralda de longe, mas ele diz que não consegue ser tão preciso. Porém ele pode ser direto e parte logo para cima. Silver faz um discurso que ele veio de um futuro decimado pelas ações egoístas do Zor e seu grupo, e que é para ele dar a Esmeralda do Caos agora. Senão o Silver fará ele pagar pelo futuro hoje. Zor desfaz do Silver, dizendo que parece que ele ficou praticando aquela fala e diz que nada seria melhor para ele do que levar um futuro de miséria e infortúnio. Em Wittenberg, o Mestre Slick está comandando os zombos para causar mais infecção e destruição, e ele é interrompido pelos Babylon Rogues, dizendo que é hora dele se aposentar. Porém o Mestre mostra os seus poderes.
Ele toma controle das pranchas aéreas dos Babylon e pega uma delas para ele. Jet fica furioso porque ele pegou logo a dele. Jet provoca o ancião, dizendo que ele está com medo de lutar suas próprias batalhas. Mas o mestre diz que se aposentou do campo de batalha há muito tempo atrás e que ainda pode dar uma lição neles. Jet chama o senil de tolo e manda seus companheiros pegá-lo. O mestre dá uma pranchada em Storr e Wave. Porém Jet se levanta e, utilizando seus leques, cria uma corrente de ar que derruba o velho. O Falcão provoca o ancião, dizendo que nada mal para uma uva passa ambulante, mas é para ele desistir pois já foi derrotado. E apesar do velho admitir a derrota, ele diz que pegou os amigos deles. Na próxima edição, a luta de suas vidas! Sonic the Hedgehog IDW Comics, número 27. Anteriormente, agora Sonic e seus amigos precisam pegar os Esmeraldas do Caos, que estão com o Sexteto Sinistro. Eles fazem um plano para ele atacar o Sexteto de uma vez. A saúde do Sonic está por um fio. Tails e Amy vão enfrentar Zomon, Espio contra Zez, Silver e Whisper contra Zor e os Babylon Rogues contra Zeke. Em Vistaville, Amy e Tails estão fugindo de Zomon. Amy pergunta como alguém tão grande é tão rápido e Tails responde: só corre. Amy decide para parar de correr, pois ela veio para pegar a Esmeralda, e dá uma martelada em cheio do Zed. Por um tempo ela fica incrédula de como pode ter funcionado, mas Zomo começa a querer comer o martelo da Orisa, dizendo que tem um sabor estranho. Tails dá um golpe de pulo giratório na cabeça de Zomon, e ele fica ainda mais bravo, dizendo que vai mastigar bastante ambos antes de engolir. Amy fica preocupada se isso é algo literal. Tails diz que não é para Zomo se importar com eles, se ele pode comer o almoço do Tails. A raposa esperta diz que derrubou o almoço na hora que eles estavam sendo perseguidos, e por isso o esfomeado sai correndo atrás dele. Amy e Tails começam a discutir. Ela diz que ele é mais forte que os dois, para os dois, e é muito estúpido para ser mais esperto que ele. Tails se questiona, já que da outra vez o Sonic fez parecer fácil. Amy diz que o oponente se distrai fácil, então seria uma boa ideia deles distrair e o outro pegar a Esmeralda. Tails concorda, mas de repente Zomo fica bravo, pois não há nada ali. Zomo agora está faminto e irado, ou seja, famirado. Ele ordena os Zombos perseguir os heróis, e por isso Tails leva a Amy para um lugar mais alto, porém não parece ser um bom plano. Enquanto isso, em Sunset City, Zema tomou o controle de Jammerl e vai atacar a Cream. Cream tenta conversar com Jammerl, dizendo que o verdadeiro Jammerl é muito durão para ser controlado assim. Em seguida, Jammerl dá um soco em si mesmo e confirma que o sinal estrangeiro que foi identificado, e por isso ele danificou seu receptor wireless para não ser afetado. Zima fica brava porque ele vai ter que levantar e trabalhar por causa disso. Ela cria uma espécie de corrente utilizando o poder da Esmeralda do Caos. Cream pede para Jammerl lutar contra ela, mas ele não consegue e pede para Coelho abaixar. Cream faz um spin dash na cara de Zima, que fica chocada por ter sido acertada. Cream tenta quebrar as correntes de caos que prende Jammerl. Ela diz que odeia lutar, mas odeia ver seus amigos com medos e machucados. Mas Zina se recupera, sacode a Green e bate o robô no chão, dando para eles os zombos. Zina dá um chute na Cream e agarra a coelhinha pelas orelhas. Ela trava o braço da Cream e diz que conhece o tipo da Cream, uma garotinha que trabalha duro para agradar os outros e se acha muito melhor do que a Zina, por ter uma moral elevada. Mas isso não a levou longe. Zina aproxima a Cream dos zombos e zomba da coelhinha, dizendo que se ela não queria ser amiga dos zombos. De volta em Vistaville, Amy e Tails estão fugindo pelos telhados. Amy diz que não pode ficar fugindo para sempre, e Tails diz que está pensando em algo. Zomon vai perseguir os dois. O ataque do Zed faz com que o prédio desmorone.
e por isso Tails leva sua amiga para cima do portão da cidade. Amy pergunta se Tails está bem e ele diz que sim, só apenas cansado. Aurice insiste que eles devem continuar se movendo, mas Tails diz que eles têm que ficar parados ali mesmo. Zomo vem perseguindo os dois, porém embaixo da terra. Ao sinal do Tails, ele e a Amy batem nas travas do portão e isso faz com que ele caia bem em cima do Zomon. Zomo foi sobrepujado e ludibriado. Tails pega a esmeralda e os dois caem fora dali. Sem a esmeralda, Zomo não consegue controlar os Zombos, e isso é ruim para ele. De volta a Sunset City, Zima diz que ele vai dar um fim na Cream, porém Germo tira forças de algum lugar e se livra dos Zombos. Ele pega Zima pelos cabelos e bate ela no chão, salvando sua amiga coelha. Porém Zima fica mais brava ainda. Mais uma vez, ela faz correntes de caos tentando prender o Germo, mas ele usa isso contra a própria Zima e amarra a própria Zima com as correntes e manda Cream retirar a esmeralda. Cream consegue. Sem a esmeralda, Zima fica vulnerável. Germo aparece atrás dela como se fosse dizer: "O mal é amor, Shinder." Ele agarra os cabelos da Zete e joga ela no meio dos Zombos. E assim, ela é derrotada. Cream pede desculpa ao Germo. O robô diz que não precisa desculpar, já que no final ele precisou da ajuda dela. Porém ela diz que ficou doente e mostra o Metal Vírus a infectando. Ela diz que vai ficar bem e entrega a esmeralda para o robô e diz para que vai fechar os olhos, como se fosse um filme assustador. Mas Germo pega a esmeralda, lança ela num portal e em seguida pega sua amiga no colo e sai voando com ela, prometendo estar ao seu lado até ela ficar melhor. Na Ilha dos Anjos, a nave do Eggman aparece. Eles estão sem tempos, pois a Zavok os encontrou. Sonic the IDW Comics, número 28. Anteriormente nas comics do Sonic, o grupo se reuniu para pegar as Esmeraldas do Caos. Duas delas estão na nave do Eggman, sendo que uma delas dá energia para a nave e a outra está com Zavok. Rouge está na nave, escondida, e vai dar um jeito de roubá-las. Espio, Silver, Tails e Amy, Cream e Gemerald e os Babylon Rogues foram atrás das outras esmeraldas. Tails e Amy conseguiram a esmeralda. Cream e Gemerald conseguiram, porém Cream foi infectada. Zavok encontrou a Ilha dos Anjos e a Resistência. A história começa em Orchardville, onde Silver está enfrentando Zor, que faz clones de si mesmo para atacar. Enquanto isso, Whisper está posicionada com seus Wisps, segurando pequenos cristais. Zor pergunta ao seu oponente se ele é o Silver, se ele é realmente do futuro. Ele sabe dessa informação porque ele passa bastante tempo surfando na Eggnet. Silver responde que ele é sim do futuro, algumas centenas de anos no futuro. Ao ter essa confirmação, Zor fica fascinado que a sua destruição e devastação ainda permanece no futuro tão distante. Silver diz que o seu adversário é muito perturbado e como ele consegue ser assim. Zor retruca dizendo que o Silver pode ser tão nojentamente heróico e altruísta. Silver diz que é porque ele tem fé nos outros, que as coisas vão ficar melhor e porque ele tem uma anja guardiã cuidando dele. Whisper atira o Wisp de laser que se ricocheteia nos cristais e vai certeiramente no peito do Zor, tirando a esmeralda do caos do seu poder. Silver recupera a esmeralda e mete um poder psíquico na fuça do Zor e do seu robô. Zor fica caído, cercado pelos Zombos. Reclama que os heróis não podem deixar ele para trás, mas parece que ele gosta disso. Em Riverside, Zoz está lutando contra Espio. O ninja está desviando dos ataques do vilão, porém se vê cercado pelos Zombos. Porém, ele retira uma kunai com corda e lança em cima de uma casa para se proteger no telhado. Zaz destrói a casa, levantando uma cortina de poeira. Espio fica invisível novamente. O vilão diz que esse truque não vai funcionar de novo, e que é para Espio vir lutar como um homem. Usando sua agilidade,
Espio dá uma surra no Zaz, dando vários socos e pisando na cara do vilão. Zaz diz que não foi nada mal, mas a Vok já fez muito pior com ele, e que agora é hora do round 2. Mas Espio, fazendo um símbolo de jutsu, diz que não precisa, pois ele já venceu. Um redemoinho de folhas aparece em volta do camaleão e também em volta do Zaz. Em seguida, Espio vai embora em direção ao portal. Zaz diz que é para ele voltar, pois ele vai mostrar o verdadeiro poder da Esmeralda. Porém, ele percebe que no lugar da Esmeralda do Caos tem um bilhete dizendo que a justiça está servida. Agência de detetives Chaotix, junto com o desenho de uma estrela ninja, uma abelha e um fone de ouvido. Ao ver isso, Zaz fica muito louco e bravo. Espio, o camaleão, com um olhar sereno, olha para a Esmeralda do Caos e diz que ele podia ser o único ali em corpo, mas os outros estavam ali em espírito. Ele vê o reflexo da equipe Chaotix na Esmeralda enquanto cai para dentro do portal. Nessas horas que eu sinto orgulho de ter colocado o nome do meu canal em homenagem a esse trio. Caiu até um cisco no meu olho agora. Em Winterburg, Jet está lutando contra o mestre Zeke. Jet fala para o mestre deixar eles irem embora, mas Zeke não quer isso. Wave fala para o Jet que um ataque frontal é uma péssima ideia, e Storr diz que o seu chefe que ele não pode socar os inimigos, e essa é a única coisa que ele sabe fazer bem. Mestre Zeke diz ao Jet que ele é um péssimo líder, pois não se deve sacrificar seus aliados, ao menos que você vá ficar em vantagem. Também pede para o Jet pedir por misericórdia, pois faz tempo que ele não humilha um inimigo. Jet, com raiva, ora para o velho e diz que eles são os Babylon Rogues, eles não imploram e não desistem. E também não perdem. Ao dizer isso, Jet manda uma rajada de vento no velho Zeke. Storr, com um brilho nos olhos, mete um soco no vilão, que faz ele voar longe. E no meio do ar, Wave, com sua chave inglesa, pega a Esmeralda. Mesmo derrotado, Mestre Zeke diz que não houve habilidade e nem tática, e sim que eles tiveram sorte. Tá bom. Wave dá uma Esmeralda para Jet e diz para ele ir embora. Jet pergunta por que isso, já que é para todos irem embora. A andorinha diz que o Stream Gear dela foi perdido com os Zombots. Storr bateu tanto dele que quase virou em pedaços. O único com o Stream Gear funcionando é o Jet. O Gavião olha para a Esmeralda por um momento. Storr fica se perguntando o que aconteceu, enquanto a prancha sozinha parte em direção ao portal com uma corda amarrada na Esmeralda. Jet decide ficar com seus amigos, já que os Babylon Rogues não perdem, e sabe que o Sonic vai dar um jeito. Na Ilha dos Anjos, todos chegaram mais ou menos na mesma hora. Metal Sonic intercepta a prancha do Jet e o Eggman pega a Esmeralda, reparando a ausência dos Babylon Rogues. Amy percebe que a Crane não voltou e fica preocupada, mas Sonic diz que German está com ela e ela vai ficar bem, pois eles vão fazer as coisas funcionar. Silver também está triste, diz que apenas mais 2 Esmeraldas e o Sonic vai poder virar Super Sonic e salvar todo mundo. Mas o Sonic diz que não é bem assim. Sonic diz que no futuro tudo está infectado. Significa que tudo isso que aconteceu e eles não venceram. Mas o Silver veio do futuro e com isso fez algo diferente. Se eles querem mudar o futuro, eles precisam usar a única coisa que não estava lá antes, ou seja, o Silver. Sonic pede ajuda ao Silver para poder conseguir, e Silver, com um olhar mais determinado do que nunca, diz que é só o Sonic falar o que ele precisa ser feito. Tails percebe que a nave do Eggman está lá, e Eggman tenta fazer contato com a Rouge para que ela faça parte dela agora mesmo. Enquanto isso, Zavok está torcendo para o Sonic olhar para os amigos que ele falhou em salvar, enquanto todos eles estão lá embaixo sob o seu comando. Zavok diz que a Ilha dos Anjos é menor que o Lost Resk, seu planeta natal, porém não é menos bonita, o que ele mal pode esperar para enchê-la de vírus metálicos. Porém, as luzes se apagam dentro da nave.
Rouge está com a esmeralda de que dava energia para a nave. Ela diz que queria fazer de uma maneira mais elegante, porém o Zavok é um bruto e usar força bruta com ele serve. Ela também manda os robôs abaixar e rolar, e tanto Orbot quanto Cubot se dobram e saem rolando, mesmo achando que deveriam ter uma estratégia melhor. Rouge sai da nave e vai em direção à Ilha dos Anjos, enquanto a nave cai na beira da praia. Eggman fica triste, pois a nave era o seu melhor esquema dele, até então. E Sonic fica feliz que os Zombots podem resistir ao impacto da nave. Sonic pergunta se a Rouge sabia que os Zombos iam sobreviver ao impacto, e ela diz que sim, pois ela fez a pesquisa. Sonic pergunta sobre a outra esmeralda que está com Zavok. Ela fala que o plano é esperar o fogo apagar e ir atrás do que sobrou dos escombros, já que ele não vai a lugar nenhum. Porém, Eggman diz que na verdade ele, o Zavok, vai sim, e está em encontro deles. Utilizando o poder da Esmeralda do Caos, Zavok fica gigante. Ele lança uma bola de fogo em direção à Ilha dos Anjos. Knuckles fica muito bravo porque ele praticamente cuspiu na ilha. Sonic diz para o Tails e Rouge dar suporte aéreo e para o Silver trazer as esmeraldas, pois eles precisam. Zavok pega um punhado de Zombos e joga na ilha. Sonic nem consegue terminar a frase e a ilha já está cheia de Zombos, sendo que alguns deles eram seus amigos. Na próxima edição, o fim dos Zombos ou o fim do mundo. Sonic the Hedgehog IDW Comics número 29. Anteriormente em Sonic the Hedgehog, Silver, Whisper e os Babylon Rogues recuperaram as Esmeraldas do Caos, que estavam em posse do Sexteto Mortal. Ao se encontrarem na Ilha dos Anjos, Sonic percebe que precisa da ajuda do Silver para conseguir salvar o mundo. Zavok usa o poder da última Esmeralda do Caos e vira gigante, lançando Zombos e bolas de fogo em direção à Ilha dos Anjos. Sonic se vê em desvantagem em relação aos seus inimigos. Na Ilha dos Anjos, Knuckles está reclamando com Sonic, pois ele sempre traz encrenca para a ilha do Knuckles. Sonic se desculpa e diz que Zavok está energizado com o poder da Esmeralda do Caos, e por isso está conseguindo controlar os robôs, mesmo a uma grande distância, bem como está atirando bolas de fogo em direção à ilha. Knuckles diz que não há mais para onde fugir, mas Sonic diz que ele tem um plano. Knuckles diz que é melhor o Sonic ter mesmo um plano, senão ele vai assombrar o Sonic. Sonic fica espantado com a atitude do Eggman teve em socar o Shadow, Zombo, mas Knuckles diz que eles têm que manter os Zombos longe das esmeraldas e dos refugiados, então é para o Sonic ir salvar o dia logo. Sonic rapidamente chama o Silver e os dois vão logo. No caminho, Sonic pede ajuda ao Metal Sonic e ao receber a permissão do Dr. Eggman e a ordem de ativar os sistemas defensivos e obedecer ao Sonic, os três partem para a batalha. Ao se aproximarem de Zavok, ele começa a provocar os heróis dizendo que a resistência deles é fraca, e mesmo eles tendo destruído os meios de criação do vírus metálico, ele continua a controlar os Zombos e vai infectar cada canto do planeta até ele adoecer e perecer, e com isso ele lança um punhado de Zombos em direção aos heróis. Porém, Metal Sonic, segurando o Sonic, desvia o comando do Sonic e vai diretamente na Esmeralda do Caos, no peito do Zavok. Porém, Zavok lança uma bola de fogo enorme em direção deles. Silver grita desesperado, porém Metal Sonic ativou sua defesa e bloqueou o ataque. Sonic fica aliviado por não ter desativado o Metal Sonic quando ele teve a chance lá na edição 12. Porém, Zavok vai agarrá-los e Sonic precisa sair dali. Silver cria um escudo psíquico para protegê-los, e Sonic agradece, mas fala para o Silver não arriscar derrubar as Esmeraldas do Caos. Metal Sonic e Sonic se aproximam para tentar pegar a última Esmeralda do Caos, que está no peito do Zavok, mas o inimigo só para eles. Sonic se espativa no chão e encontra o Orbot e possivelmente o Cubot também, mas o Cubot é tão atrapalhado que ele não aparece na cena, só na voz. Orbot diz que a infecção do Sonic é bem séria e é melhor ele correr.
Sonic diz que isso já não faz mais efeito, porém o robô quis dizer que é melhor correr dos zombos que estão logo ali. Sonic diz que se ele pegar velocidade bastante, ele pode ir correr até a Esmeralda do Caos e pede para o pessoal aguentar um pouco mais. Enquanto isso, os amigos do Sonic estão lutando contra os zombos, que já foram seus amigos. Tails está fugindo de Cheese e Chocola, Knuckles está levando uma surra do Shadow Zombo, Whisper hesita em atirar em Tangle Zombo e Espio usa suas habilidades ninja para desviar dos ataques de seus amigos. E o Dr. Eggman está com medo do Big? Amy vai proteger o Eggman, o que é irônico, e dá uma martelada no Big Zombo. Porém, ele percebe que o seu ataque não fez nada. Porém, o Eggman dá um chute na Amy, fazendo ela encostar no Big e sai correndo dali dizendo que a Amy foi uma boa distração para ele sair dali. Ele planeja pegar a nave deles e cair fora dali. Porém, ele tropeça no Frog Zombo e vai ser infectado por ele. Knuckles dá um socão no Shadow Zombo e ele segura o próximo golpe, pois agora Knuckles já está infectado e já virou um Zombo por completo. Tails está agachando e encolhido, pedindo ajuda ao Sonic, igual aquela vez em Sonic Force. Porra, Tails. Sonic está com dificuldade de lutar contra os zombos, mas Metal Sonic vem ajudar ele. Sonic fala para o Metal ir para cima, e o robô leva o Sonic correndo para cima, enquanto Zavok diz para ele aceitar o seu destino, pois Sonic já perdeu. Zavok até consegue controlar as máquinas e manda o Metal Sonic para o chão, enquanto o Sonic continua o trajeto correndo. Ele chega até a Esmeralda do Caos e tenta puxar ela, mas já está se transformando. Ele consegue pegar a Esmeralda e joga ela para o Silver, usando as últimas forças do seu corpo. Silver rapidamente aparece lá para pegar a Esmeralda. Tudo fica escuro para o Sonic. Zavok tenta esmagar os dois ouriços. Porém, um clarão de luz surge! Super Sonic e Super Silver! O vírus metálico foi evaporado do Sonic. Silver pergunta ao Sonic se ele está pronto para salvar o mundo, mas Sonic diz que tem uma cuidar do Zavok primeiro. Zavok parte para cima dos dois com todo o resto da sua força. Sonic dá múltiplos ataques velozes no Zavok, até ele voltar ao tamanho normal e cair inconsciente. Silver diz que isso foi um pouco anticlimático, mas o Sonic diz que eles não têm tempo a perder, principalmente porque o Warp Torpas não parece estar lidando muito bem com a energia do caos. Sonic diz que vai dirigir e lidar com o portal, e o Silver faz o resto com a psicocinese dele. Com o portal aberto, Silver usa o seu poder psíquico para sugar todo o vírus metálico das pessoas. Pouco a pouco, os amigos do Sonic vão se livrando do vírus. Tails e os Shaws, Big e Amy, Tangle, que é recebida com um grande abraço de seus amigos. Os Chaotix, já curados, começam a cantar sua música tema maneira. Eggman está meio bravo com a situação. Shadow e Knuckles voltam ao normal, porém logo ficam loucos de raiva ao ver a Rouge em cima da Esmeralda Mestre. A morcega se defende dizendo que o mundo estava acabando e ela só queria passar os últimos momentos com quem ela ama, no caso a Esmeralda Mestre. A mãe da Cream e o senhor do vilarejo se recuperam, e logo Cream aparece para um emocionante reencontro de mãe e filha enquanto Jammer o espera. Silver diz que está funcionando e pergunta ao Sonic onde ele está despejando o vírus. E ele diz que é em algum lugar em que ele não poderá mais machucar ninguém, que no caso seria o Sol. Sonic percebe que o Warp Topaz não vai durar muito e vai acelerar em velocidade sônica. E assim, eles se movem por todo o planeta sugando o vírus metálico. Sonic pergunta ao Silver como eles estão indo, e Silver diz que não está detectando mais nada do vírus e acha que eles acabaram. Então Sonic diz que está na hora de se livrar disso. Uma grande explosão ocorre no ar e Silver é atirado com tudo no chão.
Knuckles, Tails e Amy vão ajudar o Silver perguntando se ele está bem e o que aconteceu. Silver responde que acabou, já que eles jogaram cada gota do vírus metálico no espaço e destruíram. Mas o Dr. Starline estava certo, já que o Topazio Warps não podia conter todo aquele poder. Sonic tentou jogá-lo no Super Portal, mas Amy fica chocada e os amigos olham para o céu com a energia amarela, onde terão de viver em um mundo sem vírus metálico, mas sem o Sonic também. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 30. Anteriormente nas histórias do Sonic, após reunir as Esmeraldas do Caos, o nosso herói vira Super Sonic e se livra do vírus metálico que estava quase o dominando. Junto com o Super Silver, eles percorrem todo o mundo retirando o vírus metálico de todo mundo. Mas assim como o Dr. Starline previu, o Warp Topazio não conseguiu lidar com o poder das Esmeraldas do Caos e estava prestes a explodir. Por isso, Super Sonic tentou jogar o portal, mas houve uma explosão e o Sonic não retornou. Silver está gritando para o Sonic que o vírus já foi embora, e Sonic vai jogar o Warp Topazio no portal, mas ocorre uma explosão e o Super Silver cai direto para a Ilha dos Anjos. Ele se levanta com a ajuda dos seus amigos e os tranquiliza, dizendo que todo o vírus foi embora. Porém, ele afirma que o Warp Topazio não poderia segurar todo aquele poder e o Sonic ia jogar o Topazio para fora, dentro do Super Portal, mas a Amy fica preocupada. Mas o Knuckles diz que o Sonic só está sendo dramático, que ele vai aparecer em um sorriso dourado a qualquer minuto. Amy pergunta ao Tails se eles podem procurar pelo Sonic, mas Tails nem sabe por onde começar, pois ele nem sabe por onde começar, já que o Sonic estava no meio de um portal energizado pelas Esmeraldas do Caos. E Knuckles está lá esperando o Sonic a qualquer minuto. Enquanto isso, o Dr. Eggman está escondido na nave. Ele debocha das pessoas se lamentando pelo Sonic e diz que somente ele sabe o quanto o Sonic é insuportável e vai fazer uma retirada tática enquanto eles estão tristes, já que ele não usou nenhuma parte essencial da nave na hora de fazer o portal. Enquanto isso, todos estão comemorando. Cream e Vanilla estão abraçados. E Cream diz que não viu o Sr. Sonic voltar para a Ilha dos Anjos. E a sua mãe o tranquiliza, dizendo que foi um grande clarão branco e que talvez elas perderam ele de vista. Em seguida, ela pede para o Jammer procurar o Sonic. Mas o Jammer está estranho e a Cream logo percebe o porquê. Zavok está de volta e louco para se vingar. Cream manda ele ir embora, pois ele já foi derrotado e vencido, mas o vilão se recusa. Zavok diz que mesmo ele tendo perdido os Zombos e as Esmeraldas do Caos, ele vai dizimar o mundo com as próprias mãos. Mas Cream, a valente coelhinha, diz que o Sr. Sonic não vai deixar isso acontecer. Zavok então ameaça nossa amiguinha dizendo que ela não vai estar ali para receber o Sonic e pergunta se ela tem algumas últimas palavras. Ela responde que sim. Cheese, pega ele! Com essas palavras, seu fiel amigo Shao dá uma sova no vilão. Zavok olha para Cheese e pergunta se ele ousa. Aí Tengu diz que eles ousam sim, e os Chaotix e o Silver também partem para a briga frenética. Após uma luta frenética, Zavok se livra do mata-leão do Vector e dos ataques do Espio. E mesmo levando uma martelada da Wisp, ele ainda resiste, mas é segurada pela telecinese do Silver. Enquanto ele está dominado no chão, jurando vingança, todos ficam vigiando ele, menos o Shadow. Enquanto isso, Tails e Amy estão conversando sobre a crise evitada e Knuckles ainda está esperando o Sonic. Amy se sente cansada, pois acabou de sair de uma crise mundial, fora o fato do Sonic estar perdido. Mas Tails lembra que Zavok é apenas um dos Sexteto Mortal, e que eles têm os outros 5 espalhados por aí, e eles podem causar um belo estrago. Depois disso, passa para Zez, aterrorizando um grupo de pessoas, e logo em seguida eles se questionam o que ele vai fazer depois. E assim,
ele pensa em encontrar Zavok, pois ele vai saber o que fazer em seguida. Depois mostra o que aconteceu com Zina. Ela se sente ofendida pelas pessoas não estarem mais obedecendo ela e fazer ela lutar por si mesma. Percebendo que o plano de Zavok falhou, ela vai cair fora, mas mesmo assim jurando vingança às pessoas da cidade. Em seguida, nos é mostrado o que aconteceu com Zor, e estranhamente, ou não, pelo jeito gótico e emo dele, ele se sente feliz com a situação, pois estava sozinho e desesperado, cercado por medo e ódio, e se esquivando pelas sombras. Para ele isso é quase melhor do que atormentar o mundo com os zombos. Zomon está ainda preso, e as pessoas estão tentando colocar mais pesos nele para ele manter ele preso. Mas ele se levanta e percebe que sua barriga ficou deformada tipo waffles. Logo em seguida ele pede waffles. Pra quem não sabe, o waffles é tipo uma comida lá dos Estados Unidos, que ela é grelhada assim, tá? Enfim. Em outro lugar, aparece o Mestre Zik, que está se retirando também, pois percebe que foi derrotado e pretende reagrupar com os Zavok, enquanto diz que os Babylon Rogues mereceram a sua vitória. E lá estão eles comemorando a vitória. Storm está muito feliz e abraçando seus companheiros, pois eles venceram e não viraram robôs. Wave pergunta onde está o velho, e Jet diz se ele sabe o que é melhor para ele, ele já deve estar correndo dali. Wave diz que, por falar em correr, diz que o Jet não correu e abandonou seus amigos, e ficou até o fim, e que isso foi muito corajoso e nobre dele. E Jet fica se achando fodão e fica se achando cara com toda essa situação. Wave fica chateada, pois ele arruinou o momento. De volta à Ilha dos Anjos, Amy está preocupada, pois assim que ela voltar para a restauração, ela deve se preocupar com mais um tormento, que é o Sexteto Mortal. Tails sugere que a ela tirar uma folga, e pergunta por que ela tomou esse trabalho para começo de conversa. E a Ouriça Rosa pergunta por que um certo alguém dissolveu a resistência por capricho. Knuckles responde que a guerra tinha acabado e que ela poderia simplesmente ter dito não. Mas a Amy responde que ela não poderia deixar as pessoas se reconstruírem sozinhas e sem ajuda. Knuckles reclama que a Amy quer ajudar todo mundo em todo lugar, e também reclama que agora que o apocalipse zombo acabou, quando é que eles vão tirar os refugiados da ilha? Tails diz que assim que eles consertar a nave, ele vai. Porém, se pergunta onde está a nave. Big aponta na direção em que a nave se encontra. Isso deixa o Tails e a Amy desesperados, pois Tails se pergunta como puderam esquecer o Eggman. Knuckles fala que é só uma dor de cabeça atrás da outra com esses caras, e por isso ele vai checar uma outra coisa, enquanto Big corre atrás do Frog. Knuckles se aproxima do templo da Esmeralda Mestre, e lá ele encontra a Rouge debruçada na Esmeralda. O Eggman diz que o Eggman escapou e que era pra Rouge estar vigiando ele, mas a morcega diz que o guardião da ilha é o Knuckles e é que ele que deveria fazer isso. Mas o Knuckles responde que isso não é mais problema dele, e que é pra ela cair fora dali. Rouge, se espreguiçando, pede só mais 5 minutinhos. Knuckles fica bravo e diz que tolerou a morcega só porque ela ajudou a salvar o mundo, mas que é pra ela cair fora agora, senão ele vai ter que expulsar ela. Rouge faz um charminho para o Knuckles e diz que pra ele não ser tão teimoso, e diz que ele é bonitão. Knuckles fica um pouco sem jeito e logo em seguida olha para a lua, esperando o Sonic voltar. Jarmor está procurando por um sinal da rede do Eggman e acaba encontrando Warbot e Cubot. E os dois robôs mongoloides pedem ajuda ao seu criador, que logo manda um resgate. E o resgate vem em toda velocidade. Jarmor é empalado pelo Metal Sonic. A Resistência percebe isso e lança ataques contra o Metal Sonic, que ativa o seu escudo prismático e simplesmente joga fora Jarmor como se fosse nada. Metal resgata os ajudantes idiotas do Dr. Eggman e Charme quer utilizar todo o seu poder para ensinar uma lição a esse robô imitador de ouriço, mas o Vector não deixa. Silver pede ao Shadow para ajudar, já que ele está ocupado segurando Zavok.
mas Shadow já partiu para outra missão. Kubot agradece ao Eggman pelo resgate para o Doutor e lhe dispensa a bajulação e lamenta por ter perdido a Face Chip. Porém, Orbot mostra que ele tem um troféu de consolação, que é a cabeça do Ômega. A cabeça do robô pede para o drone vermelho, ele nem considera o Orbot um robô, usar o Ômega para destruir o drone amarelo e depois disso se destruir. Eggman fica feliz ao ver isso e tem a ideia de usar o Ômega para destruir os amigos do Sonic. Orbot diz que não há descanso para os malvados. E Eggman responde que como o Sonic está desaparecido em ação, é melhor atacar enquanto o ferro ainda está quente. Ele também percebe que o Shadow está perto e pede para o Metal Sonic dar um jeito nessa ameaça. E o Ouriço Preto está perto para alcançar a nave, enquanto leva uma cotovelada na cara do Metal Sonic. Tanto o Faker quanto o Faker do Faker começam a uma luta frenética. Após uma luta intensa, Metal Sonic ativa um campo de energia que nocauteia o Shadow por alguns segundos. Shadow tenta ir o mais fast possível perto da nave, mas não consegue chegar na nave a tempo. Ele apenas observa de longe, segurando a sua raiva. Enquanto isso, no Palácio Imperial do Sol, no mundo da dimensão da Blaze, a gata está olhando para fora da sua torre enquanto o guarda aparece para dizer o relatório de segurança. No relatório ele diz que não tem nada para reportar, pois está tudo muito tranquilo. Blaze fica feliz e deseja que sempre ele dê uma notícia boa como essa. Porém, logo em seguida há um barulho de explosão. Blaze sai correndo pensando que há alguém tentando invadir o palácio dela. O guarda diz que pode ser perigoso, mas a Blaze arregaçando as mangas vai demonstrar para a ameaça quem é perigoso de verdade. Quando ela percebe que na verdade é o Sonic caído no chão. Na próxima edição, será que os nossos heróis podem se reerguer antes do contra-ataque do Eggman? Versão brasileira Team Chaotix BR.